Bom dia para todos. Mais uma vez, obrigada pela presença. Muito legal ver a sala assim, com bastante gente. Para um primeiro evento, tenham certeza, é um prestígio muito grande para nós, né? Bom, meu nome é Edna Nojima, eu sou administradora de empresa, consultora de negócios e o foco principal é gestão de qualidade. Eu estou no mercado já há 20 anos, na área da qualidade especificamente há pelo menos uns 17 anos já. Tá? Bom, eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje e complementar tudo isso que a Cris falou, que o Wagner falou, mas com foco um pouco maior numa ferramenta, né? A gente falou em ações, em tudo que precisa ser feito, mas como é que nós podemos fazer? E é claro, isso não se esgota aqui, existem muitas ferramentas, isso que eu vou falar, a iniciativa privada acaba utilizando mais, mas é justamente isso também. É uma provocação para trazer esses temas que muitas vezes são só utilizados na iniciativa privada para o público, para o dia a dia, para a nossa vida, né? Muitas vezes a gente olha para ferramentas que são utilizadas por empresas e a gente fala, poxa vida, mas isso só serve para eles. Só serve para eles porque só eles colocam em prática. Mas se nós transferirmos cada tema para o nosso dia a dia, a gente consegue adaptar. E com isso a gente melhora muita coisa, tá? Então, vamos lá. Eu vou falar com vocês sobre gestão de projetos e gestão de processos. Nós falamos bastante sobre projetos e o que a gente precisa, então, para concretizar esses projetos, né? O que a gente tem que fazer? Bom, projetos é uma coisa que já se fala, né, desde a antiguidade, né? Se a gente pegar aí nos históricos da civilização, um projeto grandioso, ambicioso, está lá no Egito, né, as pirâmides. E é curioso olhar para lá e a gente perceber que já faz tanto tempo e que tem tanta coisa que aconteceu lá de errado e que ainda acontece nos dias de hoje. Então, olha quantos anos, né, já se passou e muita coisa que deu errado lá, a gente infelizmente ainda pratica, isso não foi aperfeiçoado, né? Então, a pirâmide maior, né, a pirâmide de Quéops, ela levou 20 anos para ser construída e empregou mais de 10 mil pessoas. Então, né, se a gente fosse converter isso para a nossa moeda, qual seria o prejuízo daquela construção, né? E tem um dado interessante, né, que lá na câmara do principal, né, do faraó, o granito utilizado naquela câmara, eles iam buscar o granito 400 quilômetros à frente de onde eles estavam. Então, vocês imaginam, né, a caminhada para ir e voltar, né, e os recursos que eles utilizavam. Então, lógico, faltou ali muita coisa que hoje em dia a gente acha que tem à disposição. Mas se a gente fizer um paralelo com o que nós vivemos hoje, e a Cris falou muito bem sobre isso, eles foram buscar granito num raio de 400 quilômetros à frente. E nós, pensando no nosso dia a dia, nas soluções que nós precisamos, a gente vai buscar também sempre lá longe, né? Ou a gente coloca essa solução sempre muito longe da gente. E é por isso que muitas vezes as coisas acabam ou não dando certo, ou realmente atrasando, ou não sai como nós, né, gostaríamos que saísse. Então, é uma provocação para a gente pensar, né? Eu estou realmente saindo do meu quadrado no momento de pensar a solução para um projeto que eu estou trabalhando, ou que eu estou pensando em trabalhar, como é que eu estou fazendo isso, né? Como que isso acontece no meu dia a dia. Então, qual que é a diferença que nós temos aqui entre projetos e processos? E eu coloquei isso aqui porque se confunde muito. Então, ter um projeto é aquilo que eu quero fazer para alcançar algum resultado. Eu quero ajudar a pai, eu quero, né, fazer alguma outra coisa. Esse é o meu projeto. O que é que eu vou fazer para que esse projeto se conclua? É o processo. Tá? São todas as etapas que existem dentro desse processo, desse projeto, para que eu consiga chegar no resultado. E aqui, uma coisa importantíssima.
todas as falhas e problemas e principalmente os insucessos daqui, eles se devem a problemas aqui, tá? Principal aqui é a falta de comunicação. Tem muitos estudos, né, falando sobre isso, mas aqui, e nós temos isso, nós vimos isso aqui, um exemplo que a Cris também deu, né? Um projeto de uma sociedade, quanto a comunicação falha. Até aqui, a gente, né, esse exemplo da PAI, acho que foi perfeito. Então, no processo, a gente acaba tendo o quê? Uma falha que a gente consegue fazer muito bem, mas de uma forma, às vezes, isolada, ou na nossa casa, ou com os nossos pares, mas que a gente não consegue melhorar isso, né? Então, é um desafio muito grande, porque a gente trabalha ferramentas e aí a gente acaba falando uma coisa muito comum, que é a comunicação. Quando nós temos um projeto, o que a gente espera com isso, né? Chegar no resultado e, de preferência, que atenda tudo aquilo que a gente determinou para esse projeto. Então, basicamente, é colher aquilo que a gente está plantando, né? A gente chegar nesse resultado e comemorar o resultado. O que atrapalha, e muitas vezes isso acaba causando na gente uma certa insatisfação, frustração, e aí o que acaba acontecendo? Ou às vezes a gente desiste, ou às vezes a gente protela, ou às vezes a gente para, ou o problema é que esse projeto não era bom, então vamos mudar de projeto. Mas não é isso. É que muitas vezes eu foco no quê? Eu foco naquilo que eu quero e, geralmente, no problema. E aí eu esqueço essas etapas que são muito importantes. Às vezes a gente nem faz, né? Se você pergunta para uma pessoa que ela está trabalhando, eu vou fazer uma ação social na igreja, por exemplo. Aí você começa a perguntar, você fez isso? Etapas que a gente sabe que são importantes dentro do processo. Você fez isso? Mas isso não precisa. Você elaborou comunicação? Mas isso não precisa estruturar dessa forma. Então, no dia a dia, as pessoas não percebem que as tarefas individuais e a gestão dessas tarefas individuais são importantes, né? E não fazem, infelizmente não fazem. Então, um primeiro problema que a gente encontra geralmente e atrapalha o sucesso de um projeto: ter resultados dentro do prazo e atender o cronograma. Então, isso é uma coisa que, principalmente no Brasil, né, é uma coisa quase que inexistente. Se a gente pensar em tanto projetos macros como, né, na nossa sociedade, falou em prazo e falou em verba. Então, o que acaba acontecendo no final? O prazo estoura e a verba também. Então, não existe essa gestão. Ou se existe, né, é só para mostrar, mas eu estou fazendo. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque foi falado, né, como que a gente tem acesso a essas informações públicas. Se a gente procurar bastante, né, o portal das prefeituras até tem algumas informações, mas até que ponto elas transmitem a realidade lá do dia a dia, né, do que está acontecendo? Porque aquilo ali muitas vezes está acontecendo porque ela precisa ser divulgada. Mas e o outro lado? A gente começa a verificar nas ações que mas espera aí, eu tenho um resultado lá, mas ao mesmo tempo estão me dizendo que as verbas não estão suficientes. Então, eis um dos principais problemas, que realmente acaba atrasando. E aí o que acaba acontecendo? Eu tiro verba de um lugar para colocar em outro. Eu paro um projeto porque eu estou priorizando um outro. Então, é uma das etapas que a gente precisa se preocupar bastante. Eu quero fazer uma obra, eu quero fazer um projeto social, mas eu preciso disso, eu preciso de verba, eu preciso ter prazo, eu preciso controlar isso de forma bem sistêmica. Tem que ter gente ali tomando conta disso, analisar os dados mensalmente, porque senão eu vou perder o controle e vai chegar no final, com certeza eu vou estar na metade do meu projeto e eu ainda estou precisando de verba, tá? Um outro problema que atrapalha esse sucesso, né, são os custos versus o orçamento que eu tenho. O que acaba acontecendo? Eu preciso fazer um projeto para trabalhar a área educacional. Só que o meu custo, eu não olhei. Eu pensei primeiramente no projeto. E eu tenho uma verba que me foi doada. Só que eu não sei o quanto eu vou gastar no meio do caminho.
Eu não estou fazendo esse levantamento. E aí, o que eu faço? Eu vou direto para a ação. Eu vou pegar alguém que vai me ajudar, eu vou contratar pessoas, né? E eu não olho todos os detalhes. Então, no que vai acarretar no final? Certamente, eu não vou poder tirar algumas etapas que eu criei. Eu já contratei uma pessoa lá que ficou fundamental no meu projeto. Só que é um custo muito alto. E isso vai começar a dar problema no meu orçamento final. Lá no meu final de cronograma, eu vou ter que estar correndo atrás de verba com certeza. Tá? Então, a gente vai ver mais para frente, a administração de projetos, administrar um projeto, ela tem várias etapas, né? Só que essas que eu estou focando são só as principais que atrapalham realmente a conclusão do projeto e causam o insucesso. Um outro problema é a qualidade. Quando eu defino o meu projeto, eu espero o quê? Eu espero atingir determinado resultado. Só que eu acabo atingindo um outro. E o que é que aconteceu no meio do caminho? Por que isso deu errado? O que eu fiz ou o que eu não fiz que atrapalhou? E, geralmente, o que aqui a gente verifica? Qualidade, e eu falo disso com propriedade. São 17 anos falando de qualidade. Qualidade não é uma prioridade, infelizmente. Né? O Antônio Parente está aqui, da BNT. Eu acho que ele tem muito mais exemplos disso do que eu. Mas ninguém fala disso. E quando você fala em qualidade, basicamente é o quê? Mas se eu gostei, tem qualidade. Se eu não gostei, não tem qualidade. Então, a grosso modo, é assim que todo mundo enxerga. E se eu vou fazer um projeto e eu não considero as etapas que a qualidade administra, eu tenho sérios problemas no final. Só que ninguém olha isso, porque ninguém considera importante. Se a gente fala numa empresa, é interessante isso, você vai fazer o orçamento no final do ano. Aí você fala, mas e quanto você vai destinar à qualidade? E eu já trabalhei com orçamentos apertadíssimos. Porque nas empresas, eu vou falar só, né, de um panorama de empresa, eles destinam recursos para a qualidade, basicamente para fazer auditoria e treinamento para cumprir meta. Ou seja, não é uma crença. Eu não estou investindo na qualidade porque eu acredito. Eu estou investindo porque eu tenho que cumprir esse indicador dentro da empresa. Então, eu não priorizo. Só que no final, no meu insucesso, a falta de um olhar mais carinhoso para esse lado acaba dando sérios problemas, tá? Principalmente no que a gente espera que a gente está entregando e a gente não tem certeza se aquilo é o que o outro lado está esperando. Então, dentro da qualidade, até esse aspecto nós administramos. Eu estou trabalhando em cima do que esse projeto precisa. Esse resultado é, de fato, o que aquele stakeholder precisa? Eu fui lá verificar, porque eu pensei numa ação. Eu vou pensar numa ação para a PAI. É um stakeholder meu. Eu fui lá conversar com ela para ver o que ela está precisando? Não. Eu faço ação isolada. E aí, depois, eu vou lá entregar. Ela vai agradecer, ela é educada, mas foi o que ela queria receber? É o que ela queria receber? E, de repente, ir até lá e ver, olha, você está precisando de uma orientação, como a Cris falou, é muito melhor do que sair arrecadando verba por aí, num primeiro momento. Então, e a qualidade cuida desse aspecto. Em qualidade, a gente fala muito, né, de requisito, por quê? Porque a gente tem que olhar, que requisito é esse que eu preciso entregar? O que é que eu tenho que entregar para o outro? Não adianta eu pensar que eu estou entregando a coisa certa. A doação. Eu acho, o seu projeto eu acho lindo. Né? Mas uma coisa que eu percebo nele e nos outros projetos que a gente tem na sociedade, na área social, nós temos uma carência muito grande de educação. Se nós fizermos um levantamento a nível Brasil de quanto desses projetos sociais focam na educação, são pouquíssimos, infelizmente. A educação no Brasil é muito deficiente, muito.
E tem indicadores internacionais que colocam o Brasil num cenário que você quer desaparecer, né? Chega a dar vergonha. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê, eu como profissional autônoma, eu poderia estar trabalhando um projeto educacional, no meu tempo livre, num tempo que eu dispensei para isso. E outros também podem fazer isso. Só que a gente foca naquilo que é mais fácil, e naquilo que... Não mais fácil, a gente às vezes busca aquilo que eu acho que o outro precisa mais. Mas quando eu estou só trabalhando um projeto social, eu estou arrecadando alimento, eu estou arrecadando roupa, eu estou arrecadando remédio, é uma necessidade imediata. Só que eu preciso também dar condições para essa pessoa ser autossuficiente. E os projetos sociais no Brasil, eles não fazem isso. Eles não dão autossuficiência para uma pessoa carente. Se você anda numa comunidade carente e conversa com donas de casa, por exemplo, quantas pessoas bateram na sua porta para te oferecer uma doação de roupa ou comida? Tem 2 que me ajudam. Ok. Quantas pessoas entraram na sua casa ou bateram na sua porta para perguntar se você concluiu o 1º ou 2º grau? Para fazer, não precisa nem ser formal. Informalmente, ajudar na alfabetização daquela comunidade. São projetos menores. Eu participei de um projeto do Banco do Brasil e o único foco, e foi muito legal, era ensinar as crianças a usar computador. É um projeto muito bonito. Só que lá, no convívio com as pessoas, a gente percebia o quê? Os adultos também queriam. E a gente começava a ouvir, e eles falavam, poxa vida, mas por que não tem para a gente também? Então, olha só que interessante. Pensou-se num projeto voltado para a criança, mas eu fui lá para ver se interessaria. Então, o projeto naquele momento foi voltado só para a criança, mas isso chamou a nossa atenção. Poxa vida, e alguma coisa voltada à educação para os adultos daquela comunidade. Então, existem projetos voltados para isso? Sim. Mas se a gente colocar isso num ranking, certamente não será a maioria. E o Brasil está realmente carente. Tá? Eu estive num evento da Fiesp, na Semana Mundial da Qualidade, e ouvi uma coisa lá que é entristecedora. Tem um índice internacional, que é o PISA, e ele coloca o Brasil, na questão educacional, num ponto que você fala, nossa, quem paga escola particular dói na alma. Né? Porque o que se fala? Que a melhor escola particular do Brasil, ela prepara os seus alunos para um nível de operário europeu. Ou seja, se eu não pagar nada, ou se eu pagar 5 mil reais para o meu filho estudar, se ele for para a Europa, ele ainda vai precisar de muito conhecimento para chegar num nível de um executivo europeu. Então, essa é a realidade do nosso Brasil. Então, o que nós estamos precisando? Sim, de mais projetos educacionais. Mas como eu posso fazer isso? Aí é colocar em prática e desenhar os projetos. Mas, aqui, o que a gente vai se esbarrar? Na questão do requisito, voltando, né? O que eu preciso? Eu estou indo até lá para verificar, ou eu só estou suprindo as necessidades básicas? Eu estou trabalhando o quê? Assistencialismo. Mas a gente precisa evoluir, para a gente também ajudar o Brasil a evoluir. Para a gente conseguir que o nosso país tenha um patamar maior nessa visão internacional, se nós continuarmos só trabalhando social nas questões primárias, eu não vou ajudar a elevar a educação. E o processo de educação no Brasil, a área pública, Cristina sabe disso, realmente é burocrático. Então, dá para mudar? Mas vai demorar. Então, paralelamente, o que se pode fazer? Que projetos a gente pode trabalhar para começar a ajudar a mudar esses índices do Brasil? Eu vou mudar numa comunidade, numa outra comunidade, e num certo ponto a gente vai começar a ter uma melhoria no sistema todo. Tá? Então, ver a qualidade não é simplesmente olhar se essa garrafinha aqui está boa para colocar água. É se eu estou realmente trabalhando no meu projeto aquilo que quem vai receber o resultado precisa de fato. Tá? Então,
Então, isso atrapalha no resultado? Sim. Porque, às vezes, eu concluí o projeto. Só que aí eu vou entregar o meu projeto. E aí eu falo, olha, estourou o prazo. Ok, era para entregar em 6, eu entreguei em 8. O custo era X, ficou Y. Se eu entreguei aquilo que, né, o outro esperava, ele até desconsidera. Mas tudo bem, né? Deu esses probleminhas, mas eu estou com o que eu queria. Só que aí entra a questão qualidade, falando de requisitos. Mas você atrasou, você foi mais caro e você não está me entregando o que eu preciso. Então, são vertentes que, se eu não puder analisar nenhum outro item do controle de um projeto, que eu não esqueça nunca desses 3 pontos. Tá? A comunicação mais assertiva é a que eu falo. Vamos sentar e conversar. Num projeto que envolve, né, várias instituições, eu vou ficar realmente só utilizando a minha ferramenta de e-mail? Ou eu vou partir para o que eu acho muito mais eficiente? É isso aqui, ó. É a gente colocar aqui o cenário e trabalhar as ações, que todos, né? Depois eu uso o e-mail para quê? Aí eu formalizo o resultado, eu formalizo o que nós conversamos. Para todos que não puderam participar, beleza, está todo mundo sabendo. Mas eu preciso conversar, eu preciso falar. A gente precisa ter mais disso, mais comunicação, mais interação humana. E a gente está deixando de fazer isso. Manda um WhatsApp que a pessoa vai ver. Então, olha a que ponto a gente chegou. E se lá, né, na época das pirâmides, os projetos tiveram problemas por falta de comunicação, hoje a gente não poderia mais ter isso. E a gente, na verdade, está retrocedendo nesse aspecto. Então, para ter sucesso, essencial é a comunicação. É eu falar o que eu preciso, é eu buscar os recursos corretamente, é eu trabalhar esse tempo, é eu trabalhar o orçamento, é ter pessoas certas cuidando de cada área crítica. Aqui, vamos começar a trabalhar um projeto educacional, agora. Aqui, a gente já tem que deixar tudo isso definido. Quem vai cuidar do projeto? Quem vai fazer cada tarefa? Quem vai ser responsável e quem vai executar? E a gente tem que conversar sobre esses resultados. Só que essa conversa acaba não acontecendo. Não vou falar com você agora, mas eu estou fazendo o que você me pediu. Não sei. E quando a gente chega lá no final e fala, poxa vida, não deu certo, atrasou, você fala, poxa, mas todo mundo falou que estava fazendo alguma coisa e, na verdade, ninguém fez nada. E isso, né, afeta a empresa, afeta a escola, afeta o meu dia a dia. Né? Nós somos afetados por essas atitudes, né? A gente tem esses resultados. E se a gente analisar, por que tudo chega ruim na minha casa? Né? Por que a educação não está legal? Por que a saúde não está legal? Tudo isso que eu estou falando está acontecendo lá nos bastidores, sem a gente saber. Mas e como que eu faço? Uma coisa que foi falada aqui, da questão da Câmara. Eu, a nível de cidade, cidadã. Quando a gente vai na Câmara, a gente não vê ninguém lá. É triste, porque você fala, meu Deus, uma cidade de 190 mil habitantes, não tem ninguém lá. E é engraçado, porque os vereadores eles estão tão acostumados com isso, que quando chega um grupo e se apresenta, né, e fala, olha, eu vim aqui porque eu estou interessado no projeto tal, e eu quero conversar, tem gente que fala, eles não vão gostar. Se aconteceu com alguém, não foi comigo, porque é o contrário. Eles falam, poxa vida, que legal, tem alguém interessado, a gente precisa disso. Então, esse envolvimento social nos projetos que são macro é essencial para ter sucesso, essa comunicação. Nós precisamos, sim, estar conectados com o poder público. E por que é que isso não acontece? Mas a gente nunca sabe quando é que vai ter sessão. Tenha comunicação. É fácil saber. É só você se disponibilizar a ir lá. Tem associação do bairro? Não dá para ir todo mundo, mas quantos podem ir? Quantos vão? Gente, não vai ninguém. Quem participa sabe disso, não vai ninguém. E aí, o que a gente faz depois? A gente reclama. As pessoas reclamam. Um projeto educacional básico, que eu nunca vi acontecer, é ensinar as pessoas a cobrarem o poder público.
Quantas pessoas sabem como é que se comunica com a prefeitura? Ninguém sabe disso. Então, por que falha? Será que realmente é só porque tem corrupção no Brasil? Ou será que é porque a gente está tão acomodado no nosso quadrado que a gente não vai atrás dessas soluções e pensar como é que eu vou participar desses projetos? Eu, nesse momento, se eu for até lá, eu sou uma parte desse processo. Eu estou trabalhando a comunicação com eles. E se a gente começa a fazer e a gente estende isso para a nossa comunidade, a gente estimula outros a participarem também. Só que isso é uma coisa que a gente ainda precisa criar, porque hoje não acontece, né? Infelizmente. Então, lógico, se a gente for falar de ambiente que contribua para o sucesso dos projetos, a gente vai ficar o dia todo aqui falando. Mas, basicamente, é isso, tá? E aí, uma coisa que eu não mencionei, mas que é um dado internacional, né? 52% de todos os projetos que se iniciam, eles não acontecem. Não acontecem. Aí vamos pensar. Eu comecei um projeto. Eu já coloquei verba no projeto. Eu quero o resultado. Só que esse resultado não acontece. E aí, por que não acontece? E esse dado, ele é revisado a cada 2 anos. Esse órgão internacional que faz essa verificação vai fazer de novo. Porque eles esperam que esse índice caia. Só que esse índice não cai. Ele tem se mantido em 50%, 52%. Não muda isso. Então, o que está precisando mudar? Nossa postura. O que nós fazemos dentro da empresa, ou se eu não estou numa empresa, dentro de onde eu estiver. Né? É o eu. Né? A gente sempre, um jargão que a gente usa muito em qualidade, né? A qualidade começa em você. Então, se eu não tiver qualidade, não adianta a minha empresa, a minha cidade. A cidade é perfeita, mas e os cidadãos dessa cidade? Como é que eles são? Que pessoas são essas? Tá? E aí, os motivos. Vamos chegar no número, está aqui. Ó, o órgão que eu falei é esse aqui. Ó. E aí, o que acontece? Esse resultado aqui, ó, ele deveria ser maior. Só que aqui, o que eu tenho? Se eu não tiver o controle dos principais requisitos, eis o meu resultado negativo. Tá? E aí, aqui, a gente trabalha uma ferramenta muito interessante no controle do processo. Basicamente, tá? Isso aqui, para quem não conhece, é uma das ferramentas que a qualidade utiliza, né? Diagrama tartaruga. Eu não gosto muito desse nome, né? Porque eu falo, poxa, tartaruga lembra lentidão e aí, né, remete a um projeto lento. Mas, enfim, é só porque... Eu até procurei, né? Por que criou o nome, né, diagrama de tartaruga? Será que tem alguma relação com algum aspecto positivo da tartaruga, né? Mas aqui, o que a gente administra? Todas as etapas básicas, se a gente lembrar disso aqui, eu tenho certeza que a gente já vai estar tendo um ganho imenso nos resultados dos nossos projetos. Porque aqui eu olho tudo que é essencial. Eu olho o que eu estou recebendo. Eu tenho verba, está aqui. Eu tenho recurso, está aqui. Eu tenho as informações, estão aqui. E aí eu vou trabalhar o que eu recebi. Só que para eu entregar essa saída, eu preciso controlar o que está aqui, ó, no meu entorno. Quais são os recursos que eu tenho, o que eu não tenho, e como buscar e onde buscar? Quem são as pessoas que vão me apoiar, que vão trabalhar comigo? Essas pessoas, elas têm o conhecimento que eu preciso? Eu preciso trabalhar coleta de lixo. E as pessoas, elas conhecem isso? Elas sabem o que fazer? Lixo reciclável. Mas essas pessoas estão preparadas para lidar com isso? Então eu preciso das pessoas certas, não pode ser qualquer pessoa. O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com lixo reciclável? Eu tenho que ensinar. Onde que eu vou buscar esse conhecimento? O método de trabalho. Como é que eu vou chegar no resultado se eu não souber como fazer? E aqui, as metas, né, que a gente falou no começo. E uma coisa
que a gente geralmente não se faz, tá? É colocar um resultado para controlar se eu vou chegar nesse resultado ou não. Não se usa fazer isso. Faz, mas depois para mostrar o resultado que aconteceu. Na prática, a ação, o que falta é isso, é a ação. Eu tenho a teoria. E se vocês olharem, não, Edna, mas espera aí, lá na minha empresa isso aqui acontece. Acontece na reunião final um resultado de apresentação. Aí você começa a ver assim, não cumpriu, não cumpriu, não cumpriu, não cumpriu, não cumpriu. Então, se você tem uma reunião mensal para controlar um resultado e você só tem resultados negativos, então essa relação não foi feita antes. Isso é um olhar que eu preciso ter antes. Eu não posso esperar dar errado para eu apresentar o resultado negativo. Tá? Então, essa é só uma das ferramentas, né? Em processo, a gente trabalha com outras ferramentas. Mas, uma coisa importante. Lá na questão dos indicadores, né? Por que nós temos que interiorizar essas questões relacionadas a controle de processos e de projetos? Porque isso aqui, nós vimos, é uma necessidade global. Ou seja, vai chegar na gente em algum momento. Quando chegarem as metas municipais, será que isso vai causar alguma restrição para nós, no nosso dia a dia? Quais serão essas metas municipais? E como é que eu vou trabalhar para ajudar isso aqui? Eu, nos meus processos e nos meus projetos sociais, eu estou olhando para essas metas? Porque agora isso aqui já é uma necessidade. E se a gente começa a olhar dados globais sobre vários aspectos, clima e educação, primordial, a gente está com um cenário muito negativo. Eu não gosto de cenários negativos. Eu evito ler jornal, assistir jornal. Quando eu abro o jornal, eu vou olhar aquilo que eu quero. Eu não olho para o lado ruim, que a Cris mostrou ali. Algumas coisas eu nem fico sabendo. Por quê? Eu quero informação que apoie o meu trabalho. Eu não preciso ficar vendo a coisa ruim. Porque o que acontece? As pessoas se influenciam. E aí, na hora que eu preciso das pessoas, e eu vou me comunicar com as pessoas para chegar nos meus indicadores e cumprir as minhas metas, o que eu ouço? Desânimo. Baixa autoestima. As pessoas se contaminaram de tal forma com esse cenário negativo que a criatividade está morrendo. Quando, na verdade, a gente está num cenário que agora a gente precisa muito dela. Por quê? Para eu pensar nisso aqui, essencialmente, eu preciso ser criativo. Eu não posso continuar achando que eu vou chegar nesses resultados com as mesmas ações que a gente vem fazendo hoje. Eu vou continuar chegando nos mesmos resultados. Agora, eu preciso do quê? Eu preciso que as pessoas analisem isso aqui e não olhem para a minha cara e falem assim, Edna, mas espera aí, a gente vai falar de fome, soluções para a fome, mas você viu quantas pessoas passam fome? Gente, mas isso eu sei, isso é o fato, isso é o problema. Agora, vamos tentar pensar na solução? Aí as pessoas não conseguem. E esse cenário, que infelizmente é até providencial em muitos aspectos, é proposital até que as notícias ruins estejam na primeira página, mas elas tiraram nesse cenário negativo, tirou das pessoas a capacidade de pensar um pouco. Tá? Então, o que nós vamos precisar para ajudar com isso aqui? Pensar em soluções melhores, em definir metas diferentes, em definir metas melhores e fazer aquela gestão, né, que eu mencionei, das etapas essenciais para que a gente chegue nesse resultado. Para que lá em 2030 a gente consiga, pelo menos a nível de bairro, de comunidade, falar, eu contribuí para aquela meta ser alcançada. Tá bom? Então, muito obrigada. E a gente conversa no final, tá bom? Dúvidas a gente conversa no final. Obrigada.